perguntam, né, muitas vezes sobre a qualidade do combustível. Esse não é com o Inmetro. Então, a preocupação maior do Inmetro é com relação à quantidade de combustível que está sendo entregue. E nessa abordagem, né, nesses 630 bombas verificadas, nós encontramos 25 bombas com irregularidades, né? Eram irregularidades simples, nenhuma delas que nos trouxesse maior preocupação, né? São irregularidades do tipo pequenos erros de medição contra o consumidor, mas são erros que não extrapolam em muito a tolerância permitida pelo Inmetro, né? Então não se caracteriza como uma fraude metrológica, que é a nossa grande preocupação, e a gente pode conversar um pouquinho mais na sequência. Os erros que nós identificamos são do tipo, a bomba medidora estava com seu visor queimado, ou a mangueira estava já deteriorada, o que requer aí a substituição, ou, por exemplo, alguns pequenos vazamentos, que aí já começa a causar um pouco mais de preocupação, porque começa a envolver riscos com relação à segurança de quem está próximo da bomba, né? Mas foram erros assim que não nos causaram maior preocupação, porque não identificamos fraudes metrológicas, não identificamos problemas de medição em que a gente identifica ali a má-fé do dono do posto, né? Onde a gente identifica ali o interesse, a intenção de causar o ilícito, né? E por conta disso, acaba lesando o consumidor e promovendo aí uma vantagem indevida para aquele proprietário que implementou a fraude, né? Certo. Eu estava comentando aqui que a gente não tem muita noção do trabalho realizado pelo Inmetro, sabe? Semana passada, eu conversei com o Roberto, do IBGE, e tive a mesma noção, e ele concordou comigo. As pessoas não sabem o que esses institutos realizam. E o Inmetro realiza muita coisa, né, Alexandre? Comenta um pouquinho sobre esse trabalho, porque você falou agora dessa inspeção nas bombas, e é uma inspeção direcionada, é diferente. Né? Então, fala aí para os nossos ouvintes sobre o trabalho que vocês realizam. Obrigado pela pergunta, Patrícia. A oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais do trabalho do Inmetro, né? Então, vamos lá. A bomba medidora é um dos mais de 20 instrumentos de medição hoje que são regulamentados pelo Inmetro, né? Se a gente for olhar hoje, nós temos, por exemplo, as balanças de pesagem. Então, toda aquela balança que está lá no supermercado, na padaria, no açougue, né? Não deixa de ser um instrumento de medição que a gente usa numa transação comercial, está ali no nosso dia a dia, e, portanto, ele também é regulado pelo Inmetro e é fiscalizado pelo Instituto de Metrologia de Santa Catarina, né? Então, tem uma série de outros, como, por exemplo, o cronotacógrafo, que é um equipamento que vai nos veículos aí que transportam cargas e passageiros. Nós temos os taxímetros, nós temos os medidores de velocidade, os radares. Ainda na segurança do trânsito, nós temos os etilômetros, que são os populares bafômetros, né? Nós temos também, na área da saúde, aí, as balanças clínicas, tanto as pediátricas que pesam bebês, quanto as balanças de pesagem de adultos. Nós temos também, na área da saúde ainda, por exemplo, os esfigmomanômetros, que esse nome feio nada mais é do que os medidores de pressão arterial, né? Então, são medições importantes para que se faça um bom diagnóstico, né, da saúde do paciente e, portanto, são regulados pelo Inmetro. A Patrícia, ainda na área da metrologia, que é essa ciência que estuda as medidas, as medições, nós temos também uma série de produtos. Quando você vai no supermercado, por exemplo, e você olha aquela prateleira com milhares de itens de produtos, aqueles produtos eles já foram medidos, eles já foram empacotados, eles já foram pesados, calculado o seu volume. Você não acompanhou, você enquanto consumidor não acompanhou aquela pesagem, aquela medição. Então, esses produtos a gente chama de produtos pré-embalados, ou seja, eles foram acondicionados sem a presença do consumidor e, portanto, precisa sim que o Inmetro faça um acompanhamento da medida daquele produto também. Quem é que garante que aquele pacote de arroz tem 1 quilo? Quem é que garante que o rolo de papel higiênico tem 20 ou 30 metros? É o Inmetro responsável por esse trabalho, né? E aí, Patrícia, me permite mais um minutinho de falar uma outra grande atribuição do Inmetro, que aí já sai um pouquinho das medidas, das medições, mas vai agora para o campo da segurança, da qualidade da segurança de produtos. Então, hoje o Inmetro ele tem mais de 500 produtos que são alvo hoje de sua regulamentação, e são produtos que, de alguma forma, se eles não forem produzidos dentro de padrões mínimos de segurança, eles podem oferecer algum tipo de risco ao usuário. Então, aqui nós temos, por exemplo, os brinquedos, e artigos infantis de uma maneira geral, né? Carrinhos de bebê, aquela cadeirinha que vai no carro, as próprias, vamos dizer que ainda na parte das crianças, né? Nós temos aí, nos artigos infantis, mamadeiras, chupeta, acho que a chupeta saiu de regulamentação recentemente,
mas nós temos aí, por exemplo, os brinquedos, como eu coloquei, pode parecer incrível, mas o brinquedo é um item que tem que ser regulamentado, tem que passar por ensaios, porque ele pode sim oferecer risco para as crianças, né? Eu citei os artigos infantis, mas na área da construção civil são vários itens que são controlados pelo Inmetro, porque se não forem produzidos da forma correta, obedecendo normas técnicas, eles podem sim oferecer risco para as edificações, como, por exemplo, as barras e fios de aços para a construção civil, para o concreto armado, como, por exemplo, os fios e cabos elétricos para toda a parte da instalação elétrica. Nós temos ainda nessa área os plugs, as tomadas, os disjuntores, os interruptores, são tudo produtos que têm certificação compulsória pelo Inmetro por conta da segurança elétrica, né? Dentro da nossa casa, os eletrodomésticos são todos certificados pelo Inmetro, deve ter a sua certificação feita por um organismo acreditado pelo Inmetro, para que a gente não venha aí a ter risco com relação a choque elétricos, né, ou até mesmo curto-circuito dentro da nossa residência. Isso para citar alguns desses mais de 500 produtos que hoje são regulamentados pelo Inmetro, né? Temos aí na área automotiva várias peças de automóveis, pneus, cinto de segurança. Ainda na área do trânsito, os capacetes de motociclista, semana retrasada, essa operação especial, Patrícia, ela foi em cima dos capacetes de segurança de motociclistas, né? Que tem que estar certificado, ele tem que trazer o selo. Aquele selo do Inmetro, Patrícia, que a gente vê no capacete, em vários outros produtos que eu citei aqui, na embalagem dos brinquedos, dos materiais elétricos, é um indicativo para o consumidor de que aqueles produtos passaram por um ensaio e que foram aprovados e que, portanto, são seguros para o consumo, né? Nós tivemos muita essa questão do Inmetro, que teve em alta, nas máscaras, né, Alexandre? Porque nas máscaras, eu, pelo menos, sempre busquei comprar as máscaras na época da pandemia, com a certificação do Inmetro. E tem uma legislação que obriga isso, não tem? Isso, é uma legislação, ela não é especificamente do Inmetro, é uma legislação aí do Ministério do Trabalho, né, que diz que EPIs, né, a máscara facial, ela não deixa de ser um equipamento de proteção individual e, portanto, ela deve obedecer à legislação do Ministério da Saúde, salvo engano, agora eu não sei, não estou bem certo se é do Ministério da Saúde ou do Trabalho, né? Mas então são equipamentos de proteção individual, eles devem respeitar a legislação vigente. E essa legislação, ela diz que tem que sim passar por alguns ensaios, né, para verificar a sua conformidade, e aí ele vai trazer aquela marcação, né, um certificado de aprovação, para que se possa ser colocado no mercado, e o consumidor aí tem uma indicação de quais máscaras, né, que são mais eficazes do que outras, né. Ainda nessa área da saúde, aí nós temos outros equipamentos também, aí já certificados no âmbito do Inmetro, que são as agulhas, né, a seringa, as agulhas, os equipos que chama, né, aqueles caninhos, né, que são utilizados muito aí na área hospitalar para transfusão, para aplicação de medicação no paciente, ou até mesmo para transfusão de sangue, né? Você utiliza muito aquelas mangueirinhas, também são produtos certificados aí no âmbito do Inmetro, no quesito da segurança, né? Era isso que eu ia te perguntar. Onde? Porque, assim, você falou que alguns produtos necessitam dessa certificação. Onde que a gente sabe quais produtos são necessários ter esse selo do Inmetro? Para ter segurança, né, Alexandre? Boa pergunta, Patrícia. Hoje, o Inmetro, ele dispõe no seu site, se você entrar lá, inmetro.gov.br, né, você vai acessar o site do Inmetro e você vai procurar por avaliação da conformidade. Ou certificação, talvez você encontre por esse item também. Você, acessando a avaliação da conformidade, vai estar lá, produtos regulamentados pelo Inmetro. E aí vai ter duas opções, no âmbito compulsório, onde é obrigado que o fabricante ou importador daquele produto submeta o produto para certificação, para os ensaios, e vai ter outra área que é voluntário, que aí ele faz, se desejar, né, obter um diferencial competitivo para o seu produto e por aí vai. Mas acessando ali, você vai entrar numa página, você vai ver em torno de 150, 155 regulamentos, e aí eles vão estar listados, né? E aí cada regulamento pode estar trazendo ali a certificação de um item ou de mais itens, como, por exemplo, esses que eu dei exemplo agora na área de segurança elétrica, né? São mais de 160 eletrodomésticos que são contemplados numa única portaria do Inmetro, que você vai ver nessa relação, vai estar lá escrito segurança de equipamentos eletrodomésticos. E ali você abre, então, vai ter mais de 160
itens, né, regulamentados. Então, no site do Inmetro, sim, você vai conseguir ver cada um deles. Então, você vai ter lá produtos têxteis, você vai ver lá, como eu coloquei, muitos itens de automóveis, como, por exemplo, os freios, as pastilhas, os amortecedores, a bateria, a própria bateria, né? Os pneus, as rodas, enfim, são vários itens na área automotiva. Você vai ver muitos itens ali, aí já mais na área, assim, da indústria, motores elétricos, por exemplo. Aqui em Santa Catarina é um grande polo, né? Tem grandes indústrias aí de fabricação de motores elétricos. Os motores elétricos também têm certificação compulsória pelo Inmetro, então está lá nessa relação. E agora, a gente passou, foi capacete, foi os postos de combustíveis, e agora o que vem, Alexandre? Tem que ser rapidinho. Isso, começou hoje, Patrícia, os blocos cerâmicos utilizados na construção civil, que são os tijolos, né? Então, os fiscais iniciaram hoje até quinta-feira aí a medição desses blocos para verificar a altura, largura, comprimento, espessura do septo e por aí vai, né? Ao final da semana, a gente já pode aí ter uma outra conversa, aí você conversa com a Mônica, a gente pode estar trazendo alguns resultados, e para as próximas semanas nós vamos ter ainda alguns eletrodomésticos, máquina de lavar roupa, refrigeradores vão ser alvo de fiscalização, vamos ter também colchões, colchonetes, vamos ter produtos pré-embalados, aquele exemplo que eu dei do supermercado, vamos ter aí colchões e colchonetes, tem muito produto interessante aí para a gente conversar. E daí, o pessoal acompanha pelo site do Inmetro, é isso? Sim, nós estamos usando, não só pelo site do Inmetro, a gente está usando de forma muito intensiva as nossas redes sociais, em especial o Instagram. O pessoal pode seguir o Inmetro SC no Instagram, que você vai acompanhar compactos, né, dessas matérias, no site um pouquinho mais completo, e a gente tem divulgado aí para as rádios, para a TV, vários releases, né, dessas matérias. Tá, show de bola. Gente, qual é o site mesmo, Alexandre? Inmetro.sc.gov.br. Aí Inmetro sem o N, então é imetro.sc.gov.br. O site, o que eu falei para você que tem a relação dos produtos é o Inmetro, é inmetro.gov.br, é com N de nacional, então INMETRO. Show de bola, gente. A gente tem que ir embora, Alexandre, foi rapidinho, né? Temos que voltar a conversar, porque é muito assunto. Muito Nossa! assunto. A gente agradece, Patrícia, a oportunidade, tá? A gente que agradece, falei aqui com o Alexandre Sorato. Sorato, muito obrigada pela tua atenção e vamos com certeza voltar a conversar. Tendo novidade, manda a Mônica entrar em contato aqui comigo que a gente já te coloca no ar. Tá combinado, então. Obrigado, Patrícia. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Guarujá de Florianópolis. Show de bola. Gente, conversamos agora com o Alexandre Sorato, ele que é presidente do Inmetro SC aqui de Santa Catarina, e eu vou avisar para vocês, a gente agradece ao Alexandre e agradece ao nosso secretário de saúde de Palhoça, o Rosinei, que ficou até o último minuto, não vai dar tempo, não vai dar para falar com ele hoje, mas a gente fala com ele amanhã, então, olha, já fica ligado que amanhã a gente tem entrevista com o nosso secretário da saúde de Palhoça, também para conversar sobre segurança, porque a segurança da nossa saúde também. Alexandre, grande abraço. Gente, grande abraço. Até amanhã. Encontro, te espero aqui na Rádio Guarujá.p a partir das 15 horas. Beijo no coração.